Boa noite, turma de EJA, etapa 7, né? Aqui é o professor Edmilson, a nossa disciplina de Física. Vamos fazer mais uma aula, né? Preparar aqui mais uma aula para vocês. É tipo uma revisão da atividade avaliativa do mês de julho. Essas questões propostas, vocês já têm na apostila de vocês, tá bom? Então vocês só observem. Alguns já tentaram responder e agora vamos conferir nossas respostas, tá bom? Vamos aqui fazer algumas questões para ajudar vocês nessas resoluções aí, para que vocês possam logo resolver a atividade avaliativa e entregar na escola, né? Lembrando, gente, a atividade avaliativa, no material, vocês receberam o material completo. Nesse material que vocês pegaram na escola, tem a apostilha, tem o exercício, tem o gabarito com as questões resolvidas e tem a atividade avaliativa. Vocês vão devolver para a escola apenas a atividade avaliativa, ok? Não precisa devolver nem a apostilha e nem as questões propostas. Essas que nós vamos resolver agora. Lá tem questões propostas, né? EJA 7, mês de julho, tá ok? Aqueles que têm acesso à plataforma, esse mesmo material está lá. Aí você resolve, lá também está separada a atividade avaliativa. Você não tem que entregar nada na escola, basta resolver a atividade avaliativa que está lá na plataforma que está valendo, tá bom? Para quem tem acesso à plataforma de ensino lá. Então você está cadastrado, está em sua turma, vá lá, responda a atividade avaliativa e aí só pode devolver por lá mesmo. Aí não precisa entregar nada na escola de volta. Mas os que vão entregar de volta na escola apenas a atividade avaliativa. Tem muita gente entregando a apostila de volta. Não, a apostila é de vocês, tá bom? E esse exercício faz parte da apostila. Vocês só devolvam a atividade avaliativa, tá bom, gente? Vamos lá. Começando aqui as resoluções das nossas questões, tá bom? Vamos aí para a primeira questão, né? Nós temos a primeira questão. O que é o efeito Joule? Tá bom? Que ele pergunta aqui o que é o efeito Joule. Eu vou só selecionar aqui uma caneta para começar a marcar aqui com vocês, tá ok? Pega aqui esse apontador, olha. Nós temos aqui o que é o efeito Joule. Observe, gente, o que é o efeito Joule? O efeito Joule, gente, resposta, é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Olha, quando a corrente passa por um fio condutor, ele é aquecido, ele esquenta, né? Tudo que passa corrente elétrica esquenta, né? Esse esquentamento, essa perda de energia, nós chamamos de efeito Joule, tá bom? Então a resposta é essa. O que é efeito Joule? É a conversão de energia elétrica em energia térmica, tá bom? Energia térmica, você sabe que é a temperatura que aumenta, né? Energia térmica, tá bom? Então vamos aí para mais uma questão. Questão 2. O que são resistores? Tá ok? O que são resistores? Vou pegar bem aqui para a gente marcar aí, né? O que são resistores? Olha só, resistores são equipamentos, né, gente, ligados ao circuito elétrico. Então os resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica, ou seja, eles consomem energia elétrica, convertendo-a integralmente em energia térmica. Cuidado, gente, olha. Então, o que são resistores? Os resistores são elementos de circuito, é o circuito elétrico, né, que consomem energia elétrica, né, convertendo-a, transformando-a integralmente em energia térmica. Olha, um ventilador, energia térmica é o esquentamento, tá bom? Por exemplo, um ventilador não é um resistor. Ele consome energia elétrica, mas ele transforma energia elétrica em movimento, né? Agora, são exemplos de resistores. São exemplos de resistores que pegam a energia elétrica e transformam totalmente em energia térmica, né? Ou seja, só em calor, no caso. Nós temos aí o ferro elétrico. O ferro elétrico é um exemplo de resistor. Então ele pega a energia elétrica só para esquentar, né? A função dele é esquentar. O ferro elétrico, a sanduicheira, o chuveiro elétrico, né? A churrasqueira elétrica. Então o secador de cabelos.
Esses são equipamentos que transformam a energia elétrica em energia térmica. Então, esses equipamentos são chamados de resistores, beleza? Então, são chamados de resistores. Vamos para... Então, está respondida aqui a questão 2, né? Questão 2 está resolvida. Vamos para a questão 3. Ó, questão 3. Num determinado circuito elétrico, um fio condutor foi ligado a um gerador ideal, que mantém entre seus terminais uma tensão, gente. Ó, tensão elétrica representada pela letra U é medida em volts. Uma tensão elétrica de 120 volts e uma corrente elétrica de 5 amperes, né? Então, qual o valor da resistência desse fio? Resistência, gente, todo condutor elétrico ele tem uma certa resistência à passagem da corrente, ou seja, ele dificulta, tem uma certa dificuldade, oferece uma certa dificuldade à passagem da corrente elétrica, tá bom? Essa resistência ela é medida pela primeira lei de Ohm. Essa resistência ela é representada pela letra R, tá bom? E como é que se encontra a resistência elétrica? Você pega a tensão elétrica e divide pela corrente. A tensão elétrica é representada pela letra U maiúscula e a corrente é representada pela letra I minúscula. E a resistência elétrica é representada pela letra R maiúscula, certo? Então, nós temos resistência vai ser igual a U sobre I, ou seja, resistência vai ser igual a tensão elétrica dividido pela corrente. Essa tensão elétrica, ela pode ser chamada de tensão, ela pode ser chamada de DDP, diferença de potencial, e ela pode ser chamada de voltagem. Então, depende da questão. Tem questão que chama tensão elétrica, tem questão que chama diferença de potencial, ou simplesmente DDP, que é, né, isso aqui significa diferença de potencial, ou então voltagem, mas todas são a mesma coisa, certo? Então ele disse que a resistência elétrica, ele disse que ele deu a tensão, ele disse que a tensão é 20 volts. A tensão representada pela letra U. E deu a corrente, gente, a corrente 5 amperes, né? 5 amperes. Corrente se mede em amperes, tensão se mede em volts. Então, se a tensão é 120 e a corrente são 5 amperes, a minha resistência vai ser igual. Eu pego 120, né? E divido por 5. 120 dividido por 5 vai ser igual a 24 ohm, né? Essa letrinha grega aqui, ômega, né? Essa letrinha grega aqui é a unidade de medida da resistência elétrica, né? Então, 120 dividido por 5 vai ser igual a 24 ohm, beleza? Então, nenhuma dificuldade. Resistência é só pegar a tensão elétrica e dividir pela corrente, tá bom? Vamos lá? Próxima. Quarta questão. Na figura ao lado temos o gráfico da tensão U, ó, de novo, a tensão U aplicada a um condutor em função da intensidade da corrente elétrica, representada pela letra I, que o percorre. Calcule o valor da resistência quando a tensão vale 60 volts. Ele deu o valor da tensão, o valor de U, 60. A corrente ele não deu. Ele quer que a gente verifique no gráfico a tensão elétrica. Geralmente toda tensão tem uma corrente a que ela está relacionada, né? Então ele diz que para a gente olhar no gráfico qual vai ser a corrente elétrica de 60 volts. Olha, no gráfico esse eixo aqui na vertical, ó, tem o Uzinho aqui, ó. Então aqui são os valores da tensão elétrica, aqui são os valores da corrente elétrica, não é isso? Então a tensão elétrica ele botou aqui 0, 20, 40, 60. A corrente elétrica está 0, 2, 4 e 6, né? Então 60 vem para cá, ó, 60 vem para cá, e a corrente que se relaciona com ele, né? Calcule o valor da resistência quando a tensão for 60, né? Então a corrente a que se refere, a corrente elétrica, olha aqui, ó, a corrente elétrica a que se refere a 60 volts vai ser 6, ó. Então aí está, 6, né? E aqui, então 60 dividido por 6, né? Minha resistência elétrica vai ser igual, 60 por 6 vai ser igual a 10 ohm, beleza? Aqui 20, ó, né? No caso aqui 20 estaria para 4 aqui, né? Beleza? Então 60, a tensão de 60, ela está relacionada com os 6 amperes aqui, né? No gráfico, tá bom? Então peguei 60 dividido por 6,
vai ser igual a 10 ohm, beleza? 10 ohm. Vamos para a próxima, quinta questão. Calcule a resistência elétrica de um chuveiro com a corrente de 20 amperes, ó, 20 amperes, a corrente, né? 20 amperes representada pela letra I. Quando ligado a uma diferença de potencial, ó, não chamou de tensão, chamou de diferença de potencial. Mesma coisa de tensão elétrica, que vai ser igual a 220 volts. Então já sabemos que a resistência vai ser a diferença de potencial ou tensão dividido pela corrente. Então a resistência vai ser igual a 220, que é a tensão elétrica, ou a diferença de potencial, dividido pela corrente, que é 20. Então corta um zero em cima, corta um zero embaixo. 22 por 2 vai ser igual a 11 ohm. 11 ohm. Então é a resposta. Minha resistência elétrica, na questão 5, vai ser igual a 11 ohm. Unidade de medida da resistência elétrica, né? Em homenagem ao alemão George Simon Ohm. Se não me engano é alemão, né? Sexta questão. Vamos falar aqui sobre condutividade, gente. Condutividade. Soldados dois fios condutores de materiais diferentes, sendo um de cobre, gente. Um é de cobre e o outro de tungstênio. Um de cobre e outro de tungstênio. Eles possuem condutividades iguais, né? Eles possuem condutividades iguais a o de cobre a 61,7 e o de tungstênio a 18,8, respectivamente. Então isso aqui se refere ao de cobre, que é o primeiro, e esse aqui 18,8 ao de tungstênio, né? Isso nós estamos falando de condutividade. Cadê aqui? Condutores, materiais. São dados dois fios condutores de materiais diferentes, sendo um de cobre e um de tungstênio. Possui condutividade, né? A condutividade de um, que é o cobre, é 6,7. A condutividade do outro, 18,8, respectivamente, né? Sendo os dois medidos em Siemens por metro, vezes metro, dividido por milímetro ao quadrado. Então, qual qual fio que apresenta a menor resistência elétrica? Olha, gente, resistência elétrica e condutividade elétrica, quando uma está maior, a outra é menor, tá bom? Então, se um fio condutor tem boa condutividade, é um bom condutor, né, de corrente elétrica, a corrente elétrica passa nele com facilidade, né? Ele tem condutividade boa. Então a corrente passa com facilidade, ele tem pouca resistência, né? Já se o condutor tiver muita resistência, a condutividade dele é ruim, tá certo? Então vejam só. Então o fio que tiver a maior condutividade, presta atenção, o fio que tiver a maior condutividade, ele vai oferecer a menor resistência. É simples. Se ele tem a maior condutividade, né, a corrente vai passar com facilidade, ele vai oferecer a menor resistência elétrica possível, não vai ter resistência para a corrente, tá bom? Então ele quer saber dos dois fios. Nós temos aí o cobre e o tungstênio, né? O cobre tem um valor aí de 61,7, né? O outro de 18,8, isso de condutividade. Quem é que tem maior condutividade aí? O cobre, 61,7. Então, se ele tem maior condutividade, ele vai oferecer menor resistência à passagem da corrente. Então a resposta fica assim, gente. A pergunta é: qual o fio que apresenta menor resistência? Quem vai apresentar menor resistência vai ser aquele que tiver maior condutividade. Beleza? Ó, resposta. O fio de cobre, resposta, o fio de cobre. Por que é o fio de cobre? Por possuir maior condutividade. Se ele tem maior condutividade, ele vai oferecer menor resistência. Pois quanto maior a condutividade, menor será a resistência do condutor. Viu, gente? Ó, quanto maior a condutividade, menor será a resistência do condutor. Observem isso aí. Deve ter questões aí que falam sobre isso aí na atividade de vocês, né?
cuidado, se o fio condutor tiver maior condutividade, ele vai ter menor resistência elétrica. Por quê, gente? A condutividade é uma propriedade física inversa da resistividade. A condutividade é uma propriedade física inversa da resistividade, ou seja, se uma é maior, a outra é menor, beleza? Então vamos para frente? Vamos para a sétima questão. Não esqueçam dessa, gente. Olha, não esqueçam, pegadinha, né? Se o fio condutor tem boa condutividade, ele vai oferecer menos resistência elétrica, tá bom? Sétima questão. Qual a principal característica dos resistores ômicos? Em homenagem a George Simon Ohm, né? Os condutores, os resistores, né? Os resistores ômicos. Qual é a principal característica deles? A principal característica dos condutores considerados ômicos é essa, gente. Apresentam resistência elétrica constante. Ou seja, a resistência deles, se o resistor é um resistor ômico, significa que a resistência dele vai ser constante. Não vai aumentar, nem vai para mais, nem para menos. Vai ficar na mesma. Ou seja, condutores ômicos apresentam resistência elétrica constante, né? Condutores ômicos apresentam resistência elétrica constante, não varia nem para mais nem para menos. A resistência elétrica dos condutores ômicos, elas permanecem constantes, senão não é um condutor ômico, tá certo? Então a questão é essa: qual a principal característica dos resistores ômicos? Eles apresentam resistência elétrica constante. Quando diz constante é porque não há variação. Tá ok? Vamos para a questão 8. Questão 8. Caso um resistor ômico, né? Que são resistores ômicos, aqueles que apresentam resistência elétrica constante, né? Então, caso um resistor ômico seja atravessado por uma corrente, olha, gente, corrente de 0,4 ampere. Quando ligado a uma bateria de 12 volts, ó, atenção aqui, ó, se for volts é tensão, né? Se for ampere é corrente, volt é tensão. Calcule a resistência elétrica desse resistor. Vamos utilizar a lei de Ohm, que diz que resistência vai ser igual a tensão dividido pela corrente, né? Ou seja, U dividido por I, né? Resistência vai ser igual a 12 dividido por 0,4, né? Você vai pegar 12 e dividir. Você vai pegar 12, né? Você vai pegar 12 e vai dividir. Pegar 12 e dividir por 0,4, né? Opa, não. Eu nem vou tentar fazer essa continha aqui, porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir com o mouse. Escrever com o mouse o computador é complicado, né? Não sei se vocês já tentaram fazer isso, mas é bem complicado tentar escrever com o mouse do computador, tá bom? Mas vocês vão fazer isso aí em casa, tá certo? Vocês vão fazer em casa, pegar 12 e dividir por 0,4, 0,4. E vocês vão dividir 12 por 0,4 e vocês vão encontrar 30 ohm. 30 ohm. Se vocês quiserem dividir aqui na mão, gente, olha, para dividir 12 por 0,4, aí você, professor, mas como é que eu vou dividir 12 por 0,4? Ó, para me dividir 12 por 0,4, eu coloco um zero aqui, ó, um zero aqui, e tiro essa vírgulazinha daqui, ó, e boto ela aqui atrás do 4, ó. Ou seja, botei um zero lá, e aqui ficou um 4 agora, 0,4. Então, eu tirei a vírgula daqui e botei ela aqui, ó. Por que eu botei ela aqui, gente? Porque eu coloquei o zero lá, né? Então, vai ficar, ó, se eu dividir aqui 12 por 4, dá 3, né? Dá 3. E não sobra nada. Aí, esse zero aqui que tá sobrando, ó, botei ele aqui atrás, ó. Né? Então, vai ficar 30, beleza? Então, se eu tenho 12 volts e vou dividir por uma corrente de 0,4, o meu resultado vai ser uma resistência de 30 ohm. Vamos para a próxima. Questão 9, gente.
Se dois condutores metálicos são bons condutores de eletricidade, né? Têm o mesmo comprimento, sendo constituído do mesmo material, possui área de seção transversal respectivamente igual, tudo igual, né? E estão na mesma temperatura, o que representa em relação um ao outro, gente. Olha, se eles têm, ó, se dois condutores metálicos, né, têm o mesmo comprimento, né, eles são feitos do mesmo material, se eles possuem a mesma área transversal, ou seja, mesma área transversal, né, a mesma grossura no caso, né, respectivamente, e estão na mesma temperatura, que tudo isso aqui influencia, gente. Significa que, o que representa isso, gente? Bem, como são do mesmo material, nesse caso eles possuem, significa que eles possuem a mesma resistividade elétrica, tá ok? Isso se como são de mesmo material, possui a mesma resistividade elétrica. Não pelo fato de ser mesmo material, gente, mas por ter o mesmo comprimento, ter a mesma área de secção transversal, estar na mesma temperatura. Então, se tem tudo isso, eles vão com certeza ter a mesma resistividade elétrica, tá ok? Gente, a 10ª pergunta aqui, né? A 10ª pergunta, qual é a unidade de medida da resistência elétrica no ECI? Nós já vimos que a unidade de medida é o ohm, né, gente? A unidade de medida da resistência elétrica, de acordo com o sistema internacional, SI significa sistema internacional. Então, qual a unidade de medida da resistência elétrica no sistema internacional, gente? É o ohm. Escreve-se assim, ó, é o ohm. Em homenagem ao físico alemão George Simon Ohm. Se eu não me engano é esse, né? Em homenagem ao físico alemão George Simon Ohm, exatamente. E representa a razão, a divisão de volt por ampere. Ou seja, para você encontrar a resistência, você vai dividir a tensão que está em volts e vai dividir a corrente que vem em amperes, ou ampere, tá bom? Então, qual é a unidade de medida da resistência elétrica no sistema internacional? Vocês anotem aí. É o ohm, né? Simbolizado por essa letra grega chamada de ômega, né, em homenagem ao físico alemão George Simon Ohm, e representa a razão volt por ampere, tá bom? Muito bem, encerramos nossas questões e temos aqui algumas orientações. Primeiro, gente, ó, não esqueçam, gente, vamos levar o negócio a sério, vamos estudar. Não é porque a gente está oferecendo essas aulas remotas, né, diferentes, que você vai esmorecer e não vai querer estudar. Não. Vamos estudar, vamos levar o negócio a sério. Vocês têm material para estudar, alguns têm celular, mas quem não tem o material, quem não tem celular, nós entregamos o material, estamos gravando esse vídeo e vamos estudar mesmo, tá bom? Vocês estão no último ano aí, na última etapa, vamos levar a sério a coisa, né? Apesar das dificuldades. Então, ó, orientação ao aluno. Leia a apostila e responda as questões propostas que eu passei, gente, aí, né? Aí confiram as respostas que vocês fizeram por essas questões aqui que eu estou resolvendo. Essas questões que eu estou resolvendo são as mesmas que estão na apostila de vocês, ok? Não é necessário devolver, gente, cuidado, não precisa devolver para a escola nem a apostila e nem as questões propostas para o professor nem para a escola, tá bom? Devolvam apenas aquela partezinha lá que tem atividade avaliativa, referente ao mês tal, só aquela parte ali que vocês vão devolver para a escola. E se vocês forem devolver para mim, por WhatsApp ou por e-mail, né? Devolvam apenas a atividade avaliativa, tá ok? E se for lá na plataforma, a atividade avaliativa, ela está separada do material. Você vai lá, responde ela na plataforma e me envia de volta que eu corrijo, tá ok? Olha, quando responder o exercício, aguarde o professor enviar um vídeo corrigindo as questões. É isso que eu estou fazendo. Eu entreguei a apostila a vocês com o exercício e agora estou corrigindo as questões, tá bom? O vídeo será gravado pelo professor, né? O vídeo será... Opa, passou aqui, peraí. Eita, parece que não quero deixar terminar, vamos lá. O vídeo será gravado pelo professor e disponibilizado no grupo de WhatsApp da turma. É isso que eu estou fazendo com vocês. Estou gravando esse vídeo e vou disponibilizar eles
esse vídeo no WhatsApp da turma. E lá na plataforma também, tá certo? No Google de sala de aula. Depois da correção, o professor enviará pelo mesmo grupo uma atividade avaliativa. Essa atividade eu já enviei, tudo junto, já está aí, junto com a apostila de vocês. A atividade avaliativa, depois de respondida, deverá ser devolvida ao professor. Você pega a atividade avaliativa que está aí, devolve ela, entrega de volta na escola, devolve lá na plataforma, enfim. Aí essa atividade avaliativa você vai me devolver. Todo o material postado no grupo poderá ser impresso ou poderá ser adquirido na escola. Olha, vocês têm esse material na plataforma, né? Se tem esse material também no grupo da turma no WhatsApp e também tem esse material na escola, impresso, que vocês podem pegar lá, tá bom? Então, não tem dificuldade, né? A gente está aqui para resolver, não para complicar, né? A atividade avaliativa também poderá ser copiada no caderno e fica a critério do aluno. Ó, você está lá na plataforma, vê lá a atividade avaliativa, não quer ir na escola, copia ela no seu caderno, dá o mesmo efeito, tá bom? E responda, e envie de volta, né? Na atividade avaliativa, colocar nome completo e turma. Na atividade avaliativa, colocar nome completo e a turma em letra legível. Cuidado, gente, toda atividade avaliativa deve ter cabeçalho, deve ter o nome da escola, deve ter o nome do aluno, deve ter a turma, tá certo? E não coloque apelido. Eu não sei quem é Zefinha, eu não sei quem tem aluno que coloca apelido, né? No caso de... Teve um que bota que... tem aluno, por exemplo, tem um que bota galego, tem outro que bota jogador. Não, gente, coloque o nome correto de vocês em letra de forma, que é pra gente saber quem é. Coloca o cabeçalho. Toda atividade avaliativa tem que ter o cabeçalho com o nome da escola, nome do aluno e a turma, em letra legível, tá certo? E observar com atenção a data de entrega, gente. Tudo na vida da gente tem prazo, então vamos ter cuidado nesses prazos aí, tá certo? Vamos ter cuidado nesses prazos, porque a gente tem uma programação a seguir, e aí eu peço que vocês tenham cuidado nesses prazos. Por exemplo, nossa atividade aí do mês de julho, como o mês de julho teve aí uma parada, né? Aí ela ficou para ser entregue dia 28 de agosto. Então dá tempo para tudo, dá tempo para você ler a apostila 3 vezes no mínimo, corrigir o exercício, responder o exercício, corrigir por este vídeo aqui, e aí depois disso tudo, aí você vai fazer a atividade avaliativa para mandar de volta para a gente, tá ok, gente? Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus, vamos estudar e não esmoreçam, né? E vamos ter fé em Deus que logo, logo tudo isso vai passar e nossas aulas irão retornar à normalidade. Então, um abraço a todos e tchau para todos vocês. Fiquem com Deus.